Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Para Deus. Meu nome é Guilherme, estamos começando hoje, eu e Matheus Penedo, um novo quadro aqui no canal do YouTube. O nosso podcast não tem nome ainda, né, Theo? Não tem nome. Não tem nome, pensamos em vários, aliás, né? Mas ainda não tem nome, Deixa mas sua, vai sua surgir. sugestão abaixo. Oh, nossa, quem vê vai ter que 5 mil visualizações, né? 3. Eu tenho uma dica. Por qual que é a dica, Zé? Pode crer. Pode fé. Eu falei sério, não é brincadeira. Meu Deus. Ai, fiquei com medo. Então, galera, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio do podcast. Essa edição agora vai ser uma edição gravada, nós não vamos fazer o ao vivo, mas em breve pensamos, né, Theo, em fazer o ao vivo. Então, seja muito bem-vindo. Hoje trouxemos pessoas especiais para nós aí, mas se apresenta aí também, Theo. Quem é você e apresenta a galera aí. Eu sou o Theo. E é isso, né? Valeu, É isso. Theo. Obrigado. Bom, trouxemos então o Márcio Este. Márcio, fica à vontade. E Zé Duarte. Zé, fica à vontade E aí, viu? pessoal, tudo bem com vocês? Tamo junto. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nossa senhora. Essa é a palavra do dia. Eu nem vou repetir para não Eu passar também não vergonha. consigo. Dá um Google aí, vocês veem o que Eu usaria significa esse inenarrável. nome pro podcast. Como que é? Inenarrável? Inenarrável. É Inenarrável. quando é Eu muito acho que grande que não Você Não, eu consegue- desliguei para não. narrar, você não expressar em consegue descrever. palavras Entendi. o tamanho do prazer e da alegria. E é verdade. Não, eu Coração. acho que nós também temos que falar isso, né, Theo? Porque Sim. não só vocês estando aqui, né, mas como pessoas na nossa vida também, né? Pelo menos na minha, né? Eu não sei. Referência, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus, olhar para esses caras e hoje esse cara tá aqui, amigo nosso, não falei. É verdade. É verdade. Essa é a forma, galera, de falar. Eles são os mais velhos. Nós Eu ia somos falar a nova assim, geração, desde né? pequeno eu olho eles, mas eu falei assim, eu até fiquei assim, ó, quieto. Eu falei assim, não vou falar, né? Não, mas o Zé, eu conheço de pequeno. Quando eu fiz meu Thalita Cum, velho, o Quando Zé, você fez seu Thalita Cum? eu fiz eu tinha 15 anos, 14 para 15, Mas quando foi isso aí? 2013. 2013. Eu conheço mais tempo. Então, eu não era tão pequeno, mas pra mim já era pequeno já. Eu olhava 2013 tem uma foto icônica. Eu, num retiro de carnaval, eu pregando, o Márcio com o violão do lado e o Theo na bateria. Vocês lembram dessa Ô, foto? louco. Cara, eu Eu lembro. 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 Nossa, Acho então que faz você muito compartilhou- tempo, né? Você compartilhou um tempo atrás, né? Tava magrinho. É isso que eu ia falar. Todo mundo lá. uns 40 quilos atrás. Não é 40 anos, né? 40 quilos atrás. Nossa, eu lembro até hoje, cara. O Zé lá falando do brigadeiro, da maçã. Você lembra que você fazia essa pregação depois do TK? Não lembro. Não é Cara, verdade, não. Não, essa- lembro demais era a do época, TK. cara, Lembro era a época. muito. Aquele retiro que você fez na São Judas, tava eu e o Márcio tocando, não tava? Tava você, o Você Márcio. chegou a pregar? Não. Aquilo lá? Eu nem Não. lembro muito. Eu lembro mais assim, acho que o Márcio tinha cabelão ainda, lembra? Não, Ou não tinha? Não, acho que tinha sim, Não cara. tinha. 2015 você não tinha cabelão? Não. Não, Já não tinha tinha. tirado de velho já. Tá. Então uns 40 quilos atrás. Uns 40 quilos atrás. Não, mas eu lembro que tava o Márcio, tava o Theo. Ah. Tinha uma galera, cara. Nossa, faz tempo, hein? Que saudade. Mas é isso. Bom, vamos trocar ideia aí, velho. Como que a gente se conheceu? Zé, quem é você? Márcio, quem é você? O que vocês fazem da vida? Vocês vão pra igreja? Fala pra nós um pouco aí. Vocês vão pra igreja todas? Todo o tempo. Começa aí, Zé. Vamos por ordem de santidade. Começa aí. Ordem de santidade, nossa. Ô, Zé. Vamos me retirar, dá licença. Bom. Bom. Bombom. Bom. Eu adoro. Bom é bom. Não, é referente a... Será que eu falo de mim? Quem é você, mano? Se Bom, apresenta. de O que onde você você faz da veio? vida? Márcio Este, sou Que violão que você toca? Sou essas paroquiano na paróquia de São Judas. Meu violão é canhoto. Apertou o violão que eu toco, né? Bom, eu tô na igreja ali desde os 3, eu acho, mais ou menos. Meus pais fazem parte do catecumenato aqui de Jaú, né? E comecei na igreja ali através do catecumenato. Aí na média dos 15, meados de 15 anos, foi quando eu comecei ali o trabalho com os jovens, na verdade mais participando do que trabalhando, né? E daí
foi quando eu peguei o gosto, né? O chamado veio aí em 2005, foi meu primeiro retiro de carnaval. E aí depois do retiro de carnaval em 2005 já aí abracei a causa. Todo mundo aqui começou com retiro de carnaval? Não. Eu um pouquinho. Teve um retiro de carnaval que marcou bastante pra mim, mas eu comecei um pouquinho antes no TLC. E você, Theo? Eu comecei na evangelização mesmo. Não, porque a todo mundo que eu frequentar. converso é com retiro de carnaval, cara. Eu acho que já foi bem forte, né, cara? Puxava mais, né? Eu nunca fiz, cara. O único que eu fiz foi o da São Judas, cara. E na época era Manaim que tinha, né? Que era bem famoso. Não sei se tinha mais algum outro, assim. Eu acho que é o baque maior, assim, pelo menos pra mim, né? É a questão de você ficar ali, bem dizer, os 4 dias. Então já é uma coisa extensa, né? E eu falo que eles conseguem juntar tudo, né? Então, desde a parte da palavra, a parte da animação, né? Me bateu muito forte na época aquilo assim, tipo, de tu fazer um carnaval. Eu nunca fui fã de carnaval, mas tipo na igreja, por exemplo, eu adoro, né? Então você ter ali uma noite de carnaval sadia, vamos dizer assim, né? Então foi acho que pontos que me marcaram para estar abraçando a causa. Fora em si o conteúdo, fora em si a palavra, né? Foi realmente um baque bem grande. Da hora. E a gente nunca esquece, né, mano? O primeiro retiro. Não. Quando volta, né? Ou nem retira, né? Mas eu acho que evangelização, que nem o Senetel, você já tava engajado ali, né, mano? A gente nunca esquece, né, cara, esse primeiro encontro. Não. Os grupos também de oração. É que antigamente, né? Tinha várias paróquias, mas as paróquias elas não tinham grupos de oração para jovens, né? Então era casos ali. Então acabava que acontecia que participava muita gente em outras paróquias. Então eu até acho por causa disso que era mais cheio, que era mais legal também, né? Acabava agregando mais. Da hora. E você, Zé, fala pra nós aí. Minha história com Deus, assim, um pouco mais consciente, né? Lógico que desde criança minha mãe me levou em catequese, e, né, fiz a primeira Eucaristia e a Crisma. Mas ali depois do Crisma, teve um momento meio decisivo ali, que eu não queria mais saber, aquele lance de adolescente, né? Não estava muito mais afim dessa pegada aí de ir na igreja. E aí, nesse tempinho aí, deu alguns meses, eu já fiz o TLC. Fiz muito jovem o TLC, com 16 anos. E aí, realmente, foi um divisor de águas, com 16 anos. Ali, houve um encontro com Deus, uma experiência com Deus bem forte. Tanto que eu fiquei no TLC depois por 8 anos, participando do movimento, né? Então, ali foi um start para uma história com Deus um pouco mais consciente ali. Embora jovem ainda, mas eu já comecei a participar de grupos de jovens. Tinha um grupo de jovem ali na Nossa Senhora Aparecida, que era de sábado à tarde. A galera um pouco mais antiga. Nossa, aí sábado à tarde, Sábado cara. à tarde. Olha, cara. não, bem pra antigo, hein? corajoso, né? Chamava no Só pra começo, santidade mesmo. quando eu fui era TLC da Aparecida, quando eu comecei aí, que era a galera do TLC que conduzia o grupo. Depois se tornou grupo de jovens Água Viva, né? Inclusive eu fiquei nesse grupo por 12 anos, ajudando, servindo no grupo, né? E aí, dos 16 aos 18 anos, eu tinha experiências com Deus, mas ainda jovem ligado a algumas coisas da juventude mesmo, bagunçava um pouco ainda, e aí aquilo começava a me incomodar. E aí com 17 para 18 anos, aí no retiro de carnaval, eu entrei no retiro na quinta-feira à noite, na quinta-feira ali de carnaval já, né, que começa na sexta. Um retiro lá no Paulo VI do grupo Sementes da Manhã, que é Da matriz, né? que trouxe a aliança também, né? Grupo que implantou a Aliança de Misericórdia na cidade. O retiro foi da quinta noite até na quarta de cinzas, na hora do almoço. Lembro que a quarta de manhã foi a manhã. 5 dias de retiro. Foi, cara. Quanto tempo que você não vê Gigante. isso, mano? Oi? Quanto tempo que você não vê isso? Ó, isso Eu nunca tinha eu visto, nunca na tinha verdade. visto. isso Não, mas eu falo até de aconteceu- 4 dias, mano. Isso aconteceu tempo que eu não no vejo, né? carnaval do Ah, sim. ano É pandemia de também, né? Carnaval do ano 2001, foi isso.
ou 2000. Foi quase o retiro do silêncio, 7 dias. É. Um mês. E ali realmente eu tive alguns momentos muito fortes, assim, de oração. E aí eu falei para Deus, falei, não, eu entendi que a minha vida, ali com 17 para 18 anos, só ia fazer sentido com Deus mesmo, né? Eu já tinha experimentado algumas coisas ruins na minha vida. E aí eu comecei aí uma caminhada um pouco mais séria. E Mais até, madura, e né, até Zé? hoje. Foi amadurecendo, né? É a maturidade de 17 para 18 anos, né? Mas assim, eu vi que foi bem decidida. Esse grupo tem, aí ao longo desses 20 anos, teve histórias maravilhosas, né? Eu me lembro que esse grupo de sábado à tarde era justamente o horário que eu tinha jogo de futebol. E eu fui um menino que até os 15 anos tentei jogar futebol, né? Tentei ser jogador de futebol, cheguei a treinar no 15 de Jaú com uma turma bacana. Alguns amigos meus se tornaram jogadores de futebol. E aí eu amava futebol, né? E aí o horário do jogo era sábado à tarde e o horário do grupo era sábado à tarde. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei no meu quarto, eu morava perto ali, né? E um detalhe, o clube que eu jogava futebol é o Balneário. É do lado da igreja Nossa Senhora Aparecida, onde tinha o grupo de oração. Nossa. E então, assim, eu morava ali pertinho. Aí um dia eu ia, então, no futebol às vezes e no grupo às vezes. Aí um dia eu peguei, tava minha chuteira e a Bíblia, né? E aí teve um dia que eu fiquei ali olhando para os dois, chorei no meu quarto, porque eu sabia que eu estava abrindo mão de um sonho que naquele momento estava um pouco mais distante, lógico, ser jogador, mas aí eu peguei a Bíblia e deixei a chuteira. E no trajeto para ir até o grupo de oração, eu tinha que passar em frente ao clube, onde a galera ficava ali esperando para jogar, né? E aí eu passei naquele dia ali em frente, sem a chuteira, com a Bíblia. Alguns amigos ali do futebol deram aquela zoada básica, né? Com 17, 18 anos. Aí eu fui falando com eles, e aí daquele dia em diante, o futebol de sábado à tarde, que era o nosso time titular ali, que a gente gostava muito, disputava os campeonatos, eu deixei de ir para começar a ir nesse grupo de oração TLC da Aparecida. E aí eu me tornei coordenador desse grupo, virou grupo de jovens Água Viva depois. Aí eu fui nesse grupo até o ano 2011. Então, do ano 2001 até o ano 2011. E aí, nesse tempo todo, né, até agora, eu estou com 37 anos, muitas experiências com Deus, e ainda hoje a gente tenta servir a Deus, né? A gente tenta dar o melhor que a gente pode, nas pastorais, nos grupos. A gente tem ainda ligação nos grupos de jovens, né? Grupos de adultos também. Hoje eu faço parte da pastoral carcerária, não está tendo agora por conta da pandemia, mas a gente, todo sábado à noite, tem um grupo de oração aqui dentro da cadeia do CR aqui. Participo hoje desse grupo. E os grupos, né? Que a gente sempre está se encontrando por aí, com a graça de Deus. A grata oportunidade, o ano passado, um pouco antes da pandemia, de se aproximar do Gui, do Theo e do Márcio já há um pouco mais de tempo. A gente até toca junto nos grupos, né? A Liga da Bênção. Da Santidade. E assim, me sinto muito feliz de estar com vocês, partilhando, né? Hoje, casado, meu filho está para nascer aí o mês que vem, o Bento, e continuar servindo a Deus depois de 20 e poucos anos, 21 anos, me mostra que aquele menino de 17 anos que teve uma decisão, foi bancando dia após dia essa decisão, né? E aí eu acho que já quero deixar uma dica para a galera que está ouvindo, que buscar a Deus não é esperar o sobrenatural acontecer todo dia. Todo dia você bancar a escolha que você fez um dia. O dia que você sentiu o chamado, e aí vai vir muitas tempestades, mas todo dia você decide seguir a Deus livremente. Zé, uma coisa, eu gosto de falar sobre isso, cara, porque eu acho que envolve muito essa questão da maturidade, sabe? Porque eu aposto que você não começou na igreja com essa ideia, né? Não, porque eu preciso ser assim, assim, assada, né? Eu preciso escolher, porque a gente sabe que hoje
estar na igreja, seguir o caminho com Cristo, amar a Deus, é uma escolha, né? Não é viver a partir de sentimentos, né? E quando que... Essa pergunta é para todos vocês, assim, né? Qual foi o momento que você falou assim, não, eu vou realmente caminhar independente das tempestades que aconteçam, não, eu vou largar mesmo, vou largar o futebol, vou largar essas amizades, ou... É assim, né? Eu não sei qual foi a experiência que vocês viveram, né? Mas eu falo assim, para eu poder caminhar na igreja, caminhar com Cristo, vamos falar assim, eu tive que fazer algumas escolhas, né? E a partir dessas escolhas, todo dia amadurecendo elas, né? E qual foi, assim, o pitaco, assim, que você falou, não, agora eu vou seguir o baile, cara, não vou mais conversar com essa galera, enfim, assim. Só fazer um adendo, o Martin Valverde tem uma frase que eu acho espetacular, cara, que é que o caminho, ele não é um teste de velocidade, ele é um teste de resistência. Então, assim, isso quer dizer que você não vai ser sempre perfeito, né? No caminho. Você tem os seus momentos ali, os seus problemas, mas você sempre está ali. Isso que é sempre importante. Bom, pra mim... Bom. Comer um bombom que eu escutei. Eu acho que pra mim foi ali pós Retiro de Carnaval, 2005, 2006, né? Que logo em seguida, na época, por aqueles meados, foi quando a gente montou o Inhacoré, né? Que foi o meu primeiro ministério de música, assim, tipo, que eu falava ministério e tal. E pegando esse gancho que o Theo falou, eu fiquei por muitos anos batendo nessa tecla, sabe? Batendo a cabeça nisso. Porque eu falava, nossa, naquele retiro de carnaval, 2005, foi o retiro que eu falei, meu, daqui pra frente não mais. Aí passava alguma coisa, eu caía, ou eu não era o exemplo que eu queria ser, né, para as pessoas. Eu falava, na minha cabeça eu ficava, não, então acho que não foi ali. Então eu ficava esperando novos momentos de conversão, ou novos momentos dessa mudança. Mas que nem o Theo falou, que nem vocês, que nem o Zé falou agora também, né? Até me clareia um pouco, né? Porque então, o meu momento, a minha virada de jogo foi ali, né? Eu lembro que eu passava por bastante coisa, a gente meio que faz essa comparação igreja-mundo, né? Mas modo de dizer, né? No mundo, né? E para mim era gostoso, era cômodo, então eu não conseguia deixar N coisas para estar ali na igreja, até o ponto que eu falei, não, eu preciso largar disso para dar o meu sim. E foi quando isso aconteceu, né? Tive problemas, caí, fui mau exemplo em várias vezes, ainda fui, ainda sou, né? Só que eu acho que o ponto mesmo de mudança, né, para esse sim diário, para esse só por hoje, foi ali 2005, 2006, retiro de carnaval. Legal, cara. E a Coreia era uma baita de uma banda, né, cara? Assim, quando vocês montaram, né? Era bem legal. Quem que era? Minha Coreia, na época não, ela sempre foi, né? Eu, o Gé, De Gasperi, né? Todos da São Judas ali, o Gé, o Juninho. O Juninho chegou a tocar com o Ultimatum, tocou também, se não me engano, acho que na Eden. O Juninho foi por vários ministérios ali, mas o Juninho era na bateria. A Nath cantava também com a gente. O baixista nosso, na época ele era baixista do Parousia, da banda Parousia, do Rafinha. Ele era do Parousia, verdade? Ele foi do Parousia. Aí na época, se não me engano, ele ficou Parousia em Coreia, até que ele ficou só em Coreia depois. Então, em Coreia era nós 5, né, ali, parte música, né? Mas tinha o Luciano, né, que fazia parte de som pra gente. O próprio Miros, né, fazia parte das danças, da animação em si. Mas o ministério. Eles dançavam? Dançava. Verdade, cara. Olha só. Várias pessoas dançaram ali junto com a gente, mas o que mais dançou ali foi o Miros. Eu falo do Inhacoré porque foi uma época que eu posso falar que foi divisor de águas, porque eu não conseguia ver outra coisa a não ser o ministério, assim, era uma coisa meio que assim, eu queria só o ministério, eu queria viver do ministério. Se falasse, vamos sair em missão,
É o rolê romântico, Tipo né? assim, sabe, vambora, sabe? Não quero mais nada e, tipo, vamos abandonar. Meio toca, assim, sabe? Tipo, larga tudo. Tipo, com a Coreia teria sido, assim. Então, por isso que eu falo que foi o divisor de águas de antes e depois, assim. Qual o significado desse nome, a Coreia? Tem algum? O Inhacoré, pelo que a gente, né, porque assim, na verdade tinha o retiro em Inhacoré, né? Sim, E eu ia lembro falar sobre ele. que a gente chegou a tocar junto a primeira vez em um retiro do Inhacoré. Na época tava o Gé, o Juninho e o Rafa, foi quando eu conheci o Rafa, cantando, na época cantou a Júlia e a Aline também eram lá da paróquia. E aí precisou de gente para tocar violão. Na época, você vê, eu não conhecia nada, tipo assim, o meu repertório era pescador e mais alguma coisa. Nem violão eu tinha, peguei violão emprestado, tipo, toquei de ponta cabeça, não vivia isso. Né? Aí quando chegou a gente montar o ministério, que nome vai ser, cara? Esse toquei de ponta cabeça. Nossa, eu é fiquei imaginando, interessante, velho. cara, porque na cena veio o Márcio plantando bananeira Estava e suspenso o por violão, cordas. né? Imagina ele no surcendo com Gente, pra quem não sabe, os tecidos assim. pra quem não sabe, eu sou canhoto. E canhoto Agora é sim. aquela coisa, né? Tipo, Ah, tu vai numa festa, tu vai num retiro, tu vai na igreja, tipo, não tem outro canhoto, é só você. nossa, Márcio, por Construiu um toda a momento, imagem que eu tinha de você tocando, plantando bananeira. por um momento eu fiz, ufa! Aí Eu era imaginei assim, ele de cabelão, de cabeça pra baixo. não. Aí era assim, né? Tem um violão de destra, você toca, tipo, aí Só de cabeça aprende pra baixo. Tocar, né? Aí você vê que o cara toca. Né? Eu sou destro, tenho violão de destro e não toco. Eu Aí tento, o cara né? é canhoto e toca violão de destro de ponta cabeça. E eu lembro que aí a gente pensou, vai colocar que nome, né? Essa foi cara? boa, cara. Eu gostei disso. Aí, porque na Inhacoré foi porque foi onde nasceu, né? Em Inhacoré, na verdade, tem uma passagem da Bíblia que, resumindo, né, que em Inhacoré era um local onde as pessoas se reuniam ali, escondido por conta da perseguição, para poder adorar o Senhor. Né? Na tradução fala fonte daquele que invoca, né? Então era uma fonte, um lugar onde as pessoas iam ali, se reuniam para adorar o Senhor. Então veio daí o nosso Cara, nome. aquela música que você fez, você já chegou a postar ela? Não. Cara, essa música deveria... Qual música, gente? Fala, pelo amor de Deus. É agora, né? Ah, não, tem uma Não, o nome da canção, banda. Tô zoando. tem uma canção de ponta cabeça que é assim, Minha Coreia. Uma canção de trás pra frente. Você põe o disco ao contrário. Para que vocês... é que na época, né, tava nessa pegada assim, a gente tocava as músicas De ponta cabeça. de ponta cabeça, né? E eu falava, cara, tanta música linda, né? Só que por que não a gente tentar alguma coisa, né? E na época eu começava a escrever algumas músicas. Meu, pra quem começa a compor, sabe, né? Você começou a escrever uma música, aí você dá pra outra pessoa escutar e você fala, mas essa música não é aquela. Aí você, tipo assim, já é outra melodia, né? Tipo, de outra música que você já conhece. E fui tentando escrever músicas, na época nasceu uma música, né? Que falava muito era sobre adoração e sobre o trabalho, né? Sobre o sim, sobre o servir. E aí eu fiquei naquela, né? Qual, que nome. Tem até uma música católica que tem o nome Tu És Meu Deus, que o refrão dela fala isso. E aí eu falei, cara, vou pôr igual, né? Tipo, já tem o nome com Tu És Meu Deus. Aí vou colocar o nome do ministério, porque a gente literalmente vivia 24 horas para a igreja, para aquilo, né? Então nasceu ali. Só que uma música que a gente tocava na época, por fim a gente não gravou, né? E o Theo sempre fala, você não vai gravar? Você não vai essa música é gravar? maravilhosa. As Eu acho que pessoas, deveria ter um violão destro aqui, mas... as pessoas têm que Faltou um conhecer. violão. Eu acho que você nunca ouviu essa música, né? Seria Jamais. muito legal tocar de ponta cabeça Não. no primeiro podcast. Né? Eu até brinco assim que, tipo, você fala pro Theo, né? Tipo, o Martim Valverde tem, tipo, Ninguém Te Ama, né? Até aqui de Jaú, tipo, a Miriam, tipo, né? A Miriam tem o Fel Pelicano, né? Que é a joia deles ali, né? Tipo, o Inhacoré é a minha joia, assim, é o meu tesourinho, assim, sabe? Da hora, cara. Da hora. O Theo tem uma composição também, se ele pudesse contar pra gente essa história. Você boa, tem várias, né? não tem, Theo? Eu uma só. Oi? Você tem várias composições. Tenho várias. É, mas eu tô falando de uma Muito específica sucesso, assim, ó. que ele sabe, né, qual é que eu tô falando. Pode falar, Zé. Eu acho Não, que agora- se você contar vai ser melhor que eu. Verdade, cara. Mas eu vou falar, isso não fui eu que fiz, foi baseado em várias experiências. Uma composição que é uma Evidências composição dele que ele de não outras fez. pessoas. E tem mais de uma, aliás. Uma vez é bacana a gente estar junto, que a gente tem experiências juntos. Uma vez a gente tá numa conversa aleatória de cantar a letra
da música errado. Sabe aquela história de a letra da música é homem e a gente canta Eu errado? não sei. Eu sei. Hã? Nunca brinquei. Nunca cantei errado. Eu já. Aí a Nossa gente Senhora. tava. Todo mundo começou a falar. Eu lembro que o Thiago falou muito engraçado. lembro Você do lembra qual Thiago. que é? É. Aí o Theo falou: sabe aquela música lá? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas? A gente falou: ah, beleza, Theo. O que você cantava? Ele falou: Não era eu que cantava. Você achava que era isso? Não, né? as pessoas cantavam. Tinha pessoa que cantava. Que isso aí. cantava. Eu ia pequeno, frequentava o grupo de oração assim, com meus avós, com os meus pais. E as pessoas cantavam isso. Cantavam o quê? Não, pode falar, eu não vai ter graça. Theo. Ao invés de posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, as pessoas cantavam posso pisar numa cobra com a sandália furada. Remete Maria, né? Isso Pisando é licença na cabeça poética. da serpente, né? Isso é licença poética. A pior acho que é Imunda Meu Ser, cara. Essa é boa. Não, tem várias, cara. Se eu começar a falar aqui, eu vou lembrar de umas parques. Lembra do Thiago? A do Thiago, Thiago. se ele assistir, abraço, Thiagão. O Thiago Homenageei como o que Thiago aí, Theo. Você lembra? Que eu lembro que era muito Morreu engraçado. pregado no madeiro romano. Aí ele contou uma vez: por meu pecado eu matei um romano. Abraço, Ti. É música Aquela também, música cantor. raridade lá. Vou viver pro mundo e morrer pra Deus. Thaísa, cara, cantou no TLC isso aí. Vou morrer pro mundo e viver. Não, homem. Calma aí. Peraí. Vou viver pro mundo e morrer pra Deus. É isso, né? A música raridade. Não, é cada uma, gente. Hashtag tudo é do pai também. Tudo é do pai. Mas é isso aí. E o César? O que você fala pra nós? Aí você já participou do ministério? Você toca, você canta? De ponta cabeça? De algum lado específico? Essa lance da música é assim. Às vezes eu falo, as pessoas falam, ah, para de graça, mas é verdade. A música, eu comecei a tocar violão no grupo por necessidade. A gente chegou num momento do grupo que não tinha quem tocasse. Eu tava aprendendo a tocar. Normalmente, cara, sempre eu acho que. A gente quando até entrou surge- nesse assunto, né, Theo? Quando surge assim, quando você. Que nem, eu acho que o Márcio também, que nem. Precisava, não tinha ninguém que tocasse violão. nem Dá um tinha dessa violão. pra ele. Deixa eu abrir um parênteses antes que o Zé comece, né? Pra não quebrar ele no meio. Mas quando eu comecei a ministrar, entre aspas, né? Foi quando eu comecei a ajudar eles na evangelização, antes de ter o Enhacoré em si, né? O ministério. E eu lembro que eu só tocava, então eu chegava, baixava a cabeça assim, né? E nem olhava pra frente, né? Na época, né? As irmãs dele cantavam, tinha mais um guri que cantava. Ou histórias. E eu lembro de um dia, não sei se você lembra disso, né? Foi quando eu comecei. Tipo, eu cheguei e tal, tudo mais. Aí chegaram em mim e falaram. Ainda foi a Elaine que falou pra mim. Lembra da Elaine? Não. Casada com o Paulo? Ah, Então, sei. Eu lembro, eu sei É quem uma é. vaga lembrança. Aí ela chegou em mim, viu, só pra comentar contigo, Márcio. É o Edmilson que fazia ainda, né? Fazia também. Ele não vai mais poder participar, que ele parou. E vai precisar outra pessoa começar a ministrar, tá bom? E vai ser você começar hoje. Aí você fala que não é Você pensa, destro. Quem será que é a pessoa? Tipo, né? eu comecei nesse dia. Não é destro. Agora manda ver. Não, é isso aí mesmo. E assim, aí eu comecei a tocar violão no grupo, sabendo muito pouco. E depois de 20 Mas você já anos... sabia alguma coisinha, então? Assim? Então, muito poucas notas, né? As bem básicas. Basicamente as que eu sei hoje ainda, depois de 20 Não mudou, só mudou o risco. Só mudou o ritmo. E assim, é bacana essa história até porque aí beleza, aí eu comecei a tocar, aí tinha alguém que cantava e depois não teve mais quem cantava também. E eu comecei a cantar e aí a gente eu já tive ministério também da Água Viva ali, tive um outro bem bacana que a gente tinha, que a gente chegou a tocar. O Nelsinho Correia uma vez veio em Jaú. A gente tocou na missa antes do evento. Nossa, legal, foi um hein? evento bacana, assim. E aí eu comecei a ter experiências com Deus também, sempre através da música. E assim, eu tenho total consciência, como tocar violão ou cantar, eu tenho total consciência que não é algo assim
em mim um dom natural, alguma coisa que eu faço muito bem, né? E falo sobre isso tranquilamente, sem problema nenhum. Mas eu comecei a perceber, então, no grupo de oração, que o ministrar com a música era uma coisa que parece que rolava, sabe, comigo. E aí eu comecei a participar, então, eu gostava muito dos momentos de oração, poder conduzir, e aí entrava com a música. Aí, lógico que sempre eu fui tendo pessoas próximas que tocavam legal, que cantavam bacana, né, que levavam, assim, o ministério. Mas a história minha da música é isso. Até hoje a gente toca, canta junto, mas assim, eu sou muito tranquilo e consciente de saber que não é algo que é natural ou uma qualidade ótima. Era uma necessidade que surgiu. Sim, tipo assim, e na verdade assim, as pessoas me convidam, né? Então, alguns por amizade, esse doido aqui me convidou para cantar no casamento dele, ele entrando de noivo. Então, tem uns loucos que faz isso. Esse casamento teve músicas maravilhosas. Dragon Ball. Principalmente no cumprimento dos padrinhos, cara. De repente começou a puxar lá, todo mundo começou a dar risada. Então a história com a música é essa até hoje. A gente Tenta. a gente canta junto, toca junto, tô com os meninos sempre. E eu gosto demais desse ambiente. Gostava demais do ambiente de ensaio, sabe? As experiências juntos. É gostoso, A experiência de tocar também. Mas assim, eu nunca tive experiências tão grandes assim. É realmente grupos de oração e missas. Você fala que não é o seu chamado. Seu Não chamado é mais a pregação. Assim, foi se desenrolando mais pro lado da pregação, palavra. Isso sim eu vejo que é algo que Cativa. eu faço assim e as coisas acontecem. É uma coisa que eu vejo que é além de mim. É um Entendi. dom. Te transcende, né? É além de mim, cara. Porque assim, também, né, entrando um pouco nesse assunto, quem me conhece um pouco, né, sabe um pouco o lance da timidez. Eu sou mais na minha, tranquilo, até, né, eu sou psicólogo, eu atendo as pessoas falam, nossa, você fala tão calmo, você é tão tranquilo, fala baixinho e tal. E realmente, assim, é algo que sinceramente, é um chamado de Deus, porque nunca foi algo que eu almejei de coração, assim. Desde quando eu entrei na igreja, já começou a ter essas experiências. Me chamaram para fazer uma acolhida, depois uma pregação no grupo, depois uma pregação no outro grupo, depois uma pregação no retiro, e eu fui fazendo, né? E eu via que era uma coisa que eu fui descobrindo que era dom mesmo, assim, o lance de se comunicar, me fazer entender. As experiências que eu tinha com Deus, obviamente, a preparação, o que cabia a mim era me preparar, estudar. Eu ia falar com as pessoas, eu precisava preparar um tema, né? A Bíblia, eu comecei a entender, eu vou falar sobre Deus, as experiências com Deus, a palavra de Deus. A Bíblia, nesses 20 anos, eu devo ter lido ela várias vezes, né? E de cabo a rabo, assim. E aí sim eu fui entendendo que a pregação é algo que em qualquer lugar, seja... porque acontecia muito isso, cara. Tinha os grupos de oração, a gente fazia as pregações até hoje, e acontecia muito, e até hoje acontece muito, e acho que por isso que me preparava já para ser psicólogo, o lance do tete-a-tete. Existia muito antes em grupo de jovem de oração isso, cara, e infelizmente hoje não tem mais. Eu tento entender o que está acontecendo e tal. A gente acabava um grupo de oração, as pessoas vinham falar com a gente, partilhar, Relacionamento pessoal. conversar. Sobre aquilo que você pregou. Não testemunho, você pregou bem, não Mas era tipo, nada foi disso. legal, Tipo, tal. ó, essa palavra aí mexeu comigo, e aí você via na próxima semana o cara buscando, aí depois de um tempo o cara testemunhando, assim, é duro falar sobre isso, porque parece que hoje não está acontecendo nada, mas existia uma sede, assim, então eu falava, tinha essa pregação mano a mano, no trabalho, na escola. A gente fez muito projeto de evangelização na rua, evangelização nas escolas. A gente participou de 3 anos, pastoral de educação, que a gente entrava dentro da sala de aula e pregava, cara. A gente foi em 4 escolas aqui em Jaú durante 3 anos.
Inclusive tem um testemunho do padre Robson, que está em São Carlos. Ele conta que a história dele começou numa pregação lá dentro da Escola Major Prado. Ele estava no 3º colegial e através disso ele foi para o seminário e hoje é um baita padre, né? E tem muitos frutos desse tempo. Então esse lance do falar, de se comunicar, parece que Deus me conduziu para esse lado. Mesmo sendo meio tímido, de poucas palavras, mas no lance do dom mesmo, né? De poder falar. E a música, assim, eu gosto do ambiente mais para admirar mesmo, quando eu estou do lado do Theo, do Márcio, do seu lado, né, de estar junto. Você pode ver, vai ser muito difícil eu fazer algo sozinho na música, porque de fato eu acho que não é esse lance. Mas quando eu estou com alguém, eu já me sinto bem mais confortável, e aí um canta, outro conduz, né? A gente é muito assim, né? O Márcio e eu, que a gente tem cantado junto há alguns anos, é se olhar, um já reza, outro já entra com sabe, a né, música. cara? Ministério tem muito disso, né? Então, a história do servir a Deus foi nessa direção, né? Teve muito nesses 20 anos de ministério de música, sim, mas o lance da palavra é algo que muito novo, sabe? Jovem, me chamavam para ir em grupo de adultos falar, alguém vinha em grupo de jovem, me convidava, retiro de adulto, retiro de casais, cara, para falar, eu gostei, um coordenador tinha visto e convidava. E nesses mais de 20 anos, acho que das provas que é chamado de Deus é que nunca parou, né, cara? Eu tava falando, esse mês de fevereiro aqui, no meio da pandemia, né, essa loucura que a gente tá vivendo, tinha agendado 6 compromissos, né, que eu até tive que desmarcar por conta dessa loucura que a cidade tá, minha esposa tá grávida, né? Então é uma coisa que Deus sempre proporcionou, né, para eu fazer. Então acho que assim, o chamado ministerial assim de pregar acontece, mas o da música também eu tenho um carinho enorme, né, pelo ministério, e vejo Deus agindo demais através do ministério de música, né, que vocês 3 sabem muito bem como que é. Viu, e falando um pouco sobre essa questão do serviço, né? Para nós também, né? Como que foi para vocês esse tempo de início da pandemia, a questão da evangelização, a questão do serviço, a questão da oração? Vocês sofreram com essa questão ou realmente sim, tentaram de alguma forma evangelizar, fazer alguma coisa? Como que foi isso? Pode começar por você, Theo. Você fez alguma coisa assim? Não. Cara, Não, de verdade, você participou de live. Como que é, cara? Cara, eu fiz pouquíssima coisa, na verdade. Entendi. Eu tentei seguir ao máximo, assim, tudo que foi proposto, né? Uhum. Mas, assim, numa missa eu toquei. Teve uma vez que eu toquei com o Zé e com o Márcio também. Que foi aquela que eu fui gravar também, Na né? verdade, você foi gravar. Mas, assim, cara, não tive. Eu tive um pouco mais depois do meio do ano, né? Que deu uma Entendi. flexibilizada. Mas, assim, foi terrível, né, cara? Você tá com uma rotina, com as coisas igual você tá falando, você tem os seus compromissos e tal, e de repente você precisa cancelar, né, por um bem maior. E ainda a gente tá nessa disputa aí de tentar controlar as coisas para ver se dá um freio, né? Não. Mas assim, sempre com cuidado e com atenção. Legal. E você, Márcio, fez alguma coisa? Como que foi difícil pra você? Fiquei doente. Tirando o Covid. Não, pelo amor de Deus. Não, eu fiquei. Tentei ajudar ao máximo no que eu consegui. Eu nunca consegui ficar parado. Isso é fato, assim. Até o Zé falando, né? E que ele falou que Deus proporciona, assim. Eu falo que servo da igreja nunca fica desempregado, sabe? Tipo, cara, sempre vai ter trampo. Sempre, mano. Sempre, assim. Eu falo assim que eu duvido. Acho que principalmente pro duvido músico, não, aqui, mano. Duvido, bato na madeira, falo o que for, mas tipo assim, nunca vai chegar ao ponto de eu, do Zé, do Theo, de ti. Nossa, não tem lugar para tocar na igreja. Você sabe? pode recusar, né? O Sim. convite, você pode recusar o convite, mas assim, Mas inexistente não. desempregado você não vai ficar, entendeu? Sempre vai ter um lugar para você servir, cara, não importa. Da pandemia, né? Eu vinha ali assim, já daquela pegada de home office, as coisinhas vinham, né, sendo canceladas aos poucos. Eu vou ser sincero para ti, assim, me deu uma esfriada, né? Me deu uma esfriada ali
por conta do que eu estava vivendo ali na época, correria com a minha menina também, mas no fundo sempre ficava aquela coceirinha, né? Aí Preciso passou, fazer algo, preciso fazer algo. cara, é impressionante assim, sabe? Incomoda demais, né? Me dói não fazer. Às vezes, isso não é uma reclamação, né? Mas sempre rola aquela coisa, né? Tipo, nossa, você não sai da igreja, nossa, tipo, faz menos, né? Mas é aquela coisa, que nem falou acho que no evangelho esses dias, né? Tipo, ai de mim se não evangelizar. Eu tenho muito isso em mim, sabe? Quando acontecem coisas, que nem a gente comentou daquele parceiro nosso agora há pouco aqui e tal, me dói assim, tipo, será que foi uma coisa que eu deixei de falar? Será que foi uma música que eu deixei de cantar? Sabe, eu tenho de levar essa culpa pra mim. Ou quando eu vejo algum irmão, tipo assim, não participando mais da igreja, eu levo muito pra mim isso. Tipo, será que foi uma palavra que eu não fiz? Será algum gesto, que foi algum gesto que eu deixei de fazer? Alguma ação que eu deixei de fazer? Eu tenho demais isso, sabe? E fui aí voltando e pegando aos poucos os grupos do jeito que dava. Voltou com o canal. O canal em si, O né? canal foi nessa época, né? O canal foi uma coisa. Você voltou com ele, né? Você já tinha, né? Aí você voltou, né? Na verdade, foi assim, eu cheguei a abrir o canal na época pra postar coiseira, né? Não era uma coisa assim, tipo, não é Mas o meninão aqui teve culpa, né? né? Sim, você foi o ponto. Eu costumo brincar que você, a própria Aline, o Zé, né? Foram pessoas que me motivaram a. Eu tô pensando se eu tenho que responder o duelo aqui. Aí foi pegando, né? Mas o canal, né? Foi uma forma de tentar levar algo diferente. Voltei a tocar na celebração eucarística assim fixo, né? Porque era aquela coisa, chamar o pessoal chama direto para tocar, né? Mas fixo, né? Como eu também toco nos casamentos, eu tinha parado de tocar mais no sábado. Então, não tá tendo um casamento, eu vou ficar, por que não, né? Então, voltei a tocar nas celebrações no sábado, me fez muito bem, por sinal, né? Falou que é o começo né? E quando você volta é diferente. Então, não parei não. E você, Zé? Então, também não. Quando começou a história da pandemia, que teve que parar os grupos e tal, aí já começou a mobilização as missas online. E os grupos começaram a aderir também, se preparar para online, e aí continua a mesma pegada. Assim, os grupos que a gente ia presencialmente, tem alguns compromissos já fixos, mensais, eu passei a fazer online, e tanto ir até a igreja e gravar, quanto o grupo de São Judas uma vez pediu para eu fazer o grupo em casa, né, gravar, fazer um momento de oração, um momento da palavra. Fiz uma animaçãozinha? Aí o Miros pediu para você fazer a animação. Legal. E aí gravei em casa, editei um pouquinho e mandei para eles. E aí tanto os presenciais, né? Assim, estando lá na igreja, só que só gravando para a galera. E então, assim, graças a Deus não parou nesse lance. E aí, como eram poucas pessoas, todos cuidados legaisinhos, né? Deu pra gente fazendo. E eu acho que, assim, até coisas novas foram aparecendo, que nem as lives que você começou a fazer. Sim. Né? Algumas coisas que dava para fazer de casa também, né? Com gravação, gravava e mandava pro pessoal. E então, assim, não parou. E a gente foi se reinventando, né? É lógico que hoje está num momento mais delicado, assim, né? Não sei quando quem está assistindo vai assistir quando, mas o momento que a gente está gravando aqui é o momento que a cidade está num estado complicado da pandemia. Então, assim, né? Até a semana retrasada, o grupo de oração que o Theo participa. Bom Samaritano. E, aliás, foi uma coisa que começou agora, né? Em novembro, a gente começou um projeto lá com o Padre Anderson na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tem sido muito legal, tem dado muito fruto, mas até o Márcio e o Zé iam agora, né, no encontro que ia ter, mas infelizmente teve que ser cancelado. Então acho que é essa pegada que vocês estão falando. Não parou, graças a Deus, porque
Acho que a gente ia sentir muito se ficar sem se comunicar, sem falar de Deus, né, para as pessoas, que é algo, eu costumo brincar que é assim, é como uma receita de bolo, né? Lógico que guardado as devidas proporções. Você faz uma receita e dá certo, você começa a passar a receita para as pessoas. Ó, faz desse jeito que funciona. Essa graça de ter um encontro com Deus, que mudou a minha vida numa virada, né, a virada é de 180, né? Que se for 360, volta pro mesmo lugar. Né? Tem a galera que fala, minha vida virou 360 graus, mano. Então, voltou pro mesmo lugar. Né? Mudou nada, né? A virada, assim, na minha vida mesmo, que mudou totalmente e as coisas começaram a acontecer na minha vida depois da experiência com Deus, a gente sente a necessidade de falar, né? De falar de Deus para as pessoas, essa receita que deu certo pra gente e parece que é um combustível. Quanto mais a gente consegue falar de Deus para as pessoas, isso dentro da estrutura da igreja, de missa, grupo de oração, grupo de jovem, retiro, ou fora no dia a dia, no nosso trabalho, que eu acho que é uma missão que a gente tem também, 24 horas. Então, a gente teve que se reinventar, né, para fazer gravações e tal. Muito louco você tá animando um grupo de jovens ali, com 20 jovens, 100 jovens, e você tá fazendo uma animação só para uma câmera, né? Mas é essa graça de Deus de saber, ó, o visorzinho daquela câmera, daquele celular, tem pessoas precisando da palavra, precisando da oração. Uma que seja, né? Exatamente, que seja alguns minutos, né? E a gente se reinventar e poder fazer. Então não parou, cara, assim. Diminuiu talvez algumas coisas, mas assim, graças a Deus não parou, né? Legal. Não, massa. E também porque dá uma delimitada, né, na galera que está participando e vocês acabam cumprindo duas funções, que é cantar, tocar e às vezes pregar também, né? Então, às vezes, tipo assim, o que poderia 3 pessoas fazer, Uma faz tudo. uma faz. E por necessidade também, né? É. Mais uma vez, né? E Zé, eu queria saber, cara, como que esse lance do Zé Psicólogo entrou pra você? Que eu acho que é muito bacana. Aliás, recomendo muito, né? Já me ajudou bastante. E feedback de outras pessoas também que, como você disse, né? Que às vezes você acaba ajudando de uma forma que é uma outra vertente, né? Que não é dentro da igreja. Às vezes você pode utilizar isso, ao que você aprendeu ali, né? Mas que é um outro universo. Como que foi isso aí? Chamado de Deus total também, Theo. Porque assim, eu era o menino, a minha geração é a geração da informática, né? Então, Sim. fazia curso de informática, tentava procurar um emprego em escritório. Então, você fez informática, sabe mexer no computador. Eu fui nessa leva, então trabalhei em escritório e com área de informática e tal. Só que assim, eu comecei a vir para a igreja, lá como eu falei, com 18 anos, eu já comecei a me interessar bastante pela literatura da igreja, né? Então, peguei o prazer da leitura, de ler as questões, os livros, a Bíblia. Extremamente importante, né? Demais, assim. Hoje, com 37 anos, eu acho, assim, na minha opinião, eu respeito as opiniões diferentes, mas eu acho que o caminho de santidade passa por esse nível de conhecimento que a gente busca. Pode falar, Zé, mas e quem não sabe ler não pode ser santo? Não, não é sobre isso que eu estou falando. Óbvio que pode, mas quem sabe ler, quem tem acesso e quer buscar uma vida com Deus, se buscar conhecimento, eu não tenho dúvida que é um caminho muito importante. A gente aprender. Tem uma frase que diz que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente conhecer as coisas de Deus, as coisas da igreja, mais a gente vai amar. Então, é nessa linha que eu estou falando. O conhecimento para poder amar. E acaba te impondo uma questão de disciplina, né? Tipo, eu vou parar para buscar esse conhecimento, porque, por exemplo, tem 24 horas do dia. A gente pode fazer qualquer coisa, assim, às vezes está de bobeira, mas a gente não para ler um versículo da Bíblia, né? Então, acaba te impondo uma forma de disciplina ali para você buscar conhecimento, estar conectado. Perfeito. É isso mesmo. A gente começa a ter um termômetro de, talvez, o quanto eu me dedico para Deus, né? Sim. Então, a oração também, é óbvio que é
é uma forma de se encontrar com Deus, mas a leitura daquilo que é bom, hoje eu não tenho dúvida de quanto isso ajuda no caminho da santidade. Então eu comecei a me identificar com a leitura, e aí comecei a ver alguns livros de psicologia também, alguns escritores cristãos que eram psicólogos. Augusto Cury foi um cara que eu li antes da faculdade. Viktor Frankl, eu li alguma coisa antes da faculdade também. E o Augusto Cury, ele tem um box interessantíssimo que é Análise da Inteligência de Cristo. Muito né? legal, muito legal. Muito legal. Fantástico, fantástico. A obra dele Aliás, se muito boa. converteu analisando Jesus psicologicamente. Era ateu, né? A história Era ateu. de Augusto Cury é essa. Ele era ateu, cientista 100%, né? E aí foi estudar a vida, o comportamento de Cristo, ele viu que era impossível ser um personagem inventado. A mente humana jamais conseguiria inventar um personagem como Jesus. E aí ele se converteu e hoje ajuda demais as pessoas. E aí fui caminhando, gostando da leitura, e a faculdade de psicologia, assim, era algo que em algum momento ficou um pouco distante para mim, na juventude. E aí com 29 anos, né, eu comecei a amadurecer essa história, né, da faculdade. A gente tem aqui na cidade, né, a faculdade de psicologia, e aí eu falei, pô, eu tava enferrujado essa questão de vestibular, essa história toda, né. Aí eu fui fazer o vestibular, as pessoas falavam, olha, fica tranquilo que você vai passar. Mas eu falava, beleza, mas eu não sei, porque muito, assim, eu lia, mas outras coisas. A gente sabe como é um vestibular, né? Então tinha a moçada que estava saindo do colegial, dos cursinhos, né? Embora óbvio que a concorrência é menor, a faculdade particular. E aí eu fui e passei, tipo, em 6º lugar, né? Então o curso... Isso com quantos anos? 29 anos. E assim, eu li que tava 3 por 1, né? Cada 3 vagas entrava, cada 3 pessoas entrava um. É uma concorrência baixa, mas para mim era alta, né? Porque eu tava muito fora aí da história. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Acontecendo, porque eu acho que Deus falou comigo aqui, falou, ó, você tá no caminho certo, né? Não pelo o lugar que eu fiquei, mas assim, você tá no jogo, vai. E comecei a faculdade e comecei a me encantar. É muito diferente do que as pessoas falam, a faculdade tira a gente do caminho de Deus, tal. Na verdade, assim, a gente sempre vai ter a oportunidade de escolha. A gente tinha a faculdade e tinha grupo de oração lá dentro, né, Theo? Só que da mesma forma tem o barzinho ali do lado. Óbvio, tinha, né? Então, você pode fazer as suas escolhas. O Márcio também, a gente chegou a pegar a faculdade junto, Theo. Tudo com equilíbrio, né? Sim, não, exatamente. Vocês fizeram junto? Não. A gente pegou junto. Pegou no mesmo ano. Verdade, mesma cara. época. A gente Nossa, que da teve hora. anos que Pô, estavam vocês os sempre 3 tão juntos. Vocês sempre estavam juntos. Inclusive Me no sentindo grupo. deslocado aqui. Inclusive no grupo, né? E Da na hora. concorrente, velho. Depois você corta. É verdade, né? Não. Aí beleza. Aí teve o lance assim, particular. Então, né, eu pagava com sacrifício a faculdade. Tinha um emprego e pagava a faculdade. E aí eu entrei na faculdade, eu só quero detalhar isso para ver a questão de Deus nessa história, Theo. No primeiro ano eu paguei, no segundo ano aconteceu algo na vida da minha família, tal, apertou, cara. E assim, o segundo ano eu já não ia conseguir pagar a faculdade que eu estava vivendo, né? E só que aí na faculdade a gente fez amizade, as meninas lá da psicologia, alguns amigos falavam, viu, tem o lance do Enem, se você fizer o Enem você ganha bolsa. Eu estava muito por fora disso, cara, muito por fora. Aí eu falei, como que é? Eu tenho FIES, que você financia a faculdade, tem o ProUni, que se você ganhar bolsa, você ganha bolsa integral, tal. Aí eu fiz o Enem no final do primeiro ano da faculdade. Inclusive a Ju, a minha esposa, foi uma dessas pessoas que me incentivou a fazer. Ela não era nem minha namorada, era minha amiga na época. A gente fez uma amizade, hoje é minha esposa, mãe do meu filho, né? E ela foi uma das pessoas que explicou para mim, ó, é assim, assim, assado.
Se você fizer, ganha bolsa, você concorre ao FIES também, é por nota. Falei, tá, é difícil, mas eu vou fazer. Me inscrevi no Enem, fiz o Enem no final do primeiro ano, para tentar bolsa no segundo ano. Lembra que era o ano que eu não sei se eu continuaria a faculdade, por conta do lance financeiro. Aí, cara, eu passei e ganhei uma bolsa, o ProUni. Tinha a nota do FIES, que era uma nota que você conseguiu financiamento para pagar a faculdade depois. E a nota para o ProUni, que era uma nota mais alta do Enem, para você conseguir a bolsa. E aí eu consegui o ProUni, cara. A partir do segundo ano de faculdade eu não paguei, até o quinto. E aí não tem como, cara, eu não colocar Deus no meio dessa história. Porque assim, né? a concorrência é alta, a gente É sabe, mesmo, cara. isso é da área, É. né? E assim, pensar eu concorrendo uma vaga com a moçada que estava saindo do cursinho e tal, né? E deu certo. Aí eu falei, não, Deus me quer aqui, né? Então, o segundo ano, faca na caveira mesmo. Isso que eu ia Falei, falar, é nossa, isso- você deve ter ido é. com sangue no olho, velho. Falei, é isso que Deus quer, e graças a Deus, ano após ano, eu fui me apaixonando pela psicologia, e o meu intuito era esse, usar da psicologia para servir a Deus, ajudando as pessoas. Muito da hora. Então, eu isso. sabia já o quanto uma conversa fazia efeito na vida das pessoas. Lembra do dom da pregação, de falar com bastante gente, mas eu sempre gostei de falar com uma pessoa. A gente era da igreja, tinha galera, tinha festa de aniversário, todo mundo se divertia. Meus amigos falavam, Zé, você era o cara que a pessoa grudava você no canto e ficava desabafando. Às vezes perdia a festa, o rolê, ia comer lanche, né? Depois do grupo, sempre o lanche. Galera conversando, paquerando, eu era o cara que alguém sentava e vinha e desabafava. E eu gostava, cara. Não era um sacrifício para mim, eu gostava daquilo. E aí eu fui vendo que isso já fazia um pouco parte da história da psicologia. E aí, resumindo, aí me formei. E também providência de Deus. Me formei num ano. Depois de 2, 3 meses, regularizei a minha documentação para começar a atender. Comecei a atender em março de 2018. Com o Márcio, Com o Márcio. em 2018. E assim, hoje, para testemunhar, então, eu atendi 2018, 2019, 2020 inteiro. Estamos começando 2021. Ano após ano foi dobrando o número de pacientes, né? Então, óbvio que comecei com pouco, final de 2018 tem um número legal, final de 2019 o dobro, final de 2020 o dobro de 2019. Nossa. Hoje eu tenho quase 40 pacientes, cara, na clínica. Então eu vi também que é algo que Deus foi me colocando, Theo, ali, usando a psicologia como ciência, como terapeuta, não esquecendo o meu compromisso de terapeuta, mas muitas pessoas também me procuram porque sabem, eles falam, eu sei que você é um psicólogo que tem os valores cristãos. E eu quero me tratar aqui, eu quero que meu filho também se cuide assim. Então, foi uma missão que depois dos 30 anos Deus colocou, e eu sei que Ele vai colocando, ano após ano, essas missões. Então, totalmente coisa de Deus, Theo. Total, cara. E é legal porque, eu não tô na igreja servindo, não tô isso. Às vezes as pessoas olham, né, mas é muito mais além, né, do que estar lá na frente pregando, cantando, né. Sua missão maior hoje é o seu trabalho. Também. E o legal também de aproveitar aqui também para falar é que a gente às vezes foca em alguns movimentos, né, mas mais na parte de jovens da igreja. Mas o Márcio também faz parte do movimento muito interessante que é o catecumenato, né, Márcio? Eu tava louco pra perguntar isso aí. Alô, alô? Sim, sim. Meus pais, eles começaram no caminho, né? Quando eu era pequeno. Aí o catecumenato é assim, como vários movimentos, tem-se uma idade para que você possa começar a sua comunidade, vamos dizer assim, né? Então, ali a partir dos 14, 15 anos, você Ah, tá valendo, né? Então, porque eu... Vamos cantar. Pega o violão lá dentro pro Márcio.
Vai faltar um violão hoje nesse papo, hein? Vai ter que Qualquer ter, coisa vai ter que ter a gente corta capela, essa né? parte aqui. Não vai cortar? Não, dá nada. Viu? Eu achei que ia cortar, eu meti a mão na boca pra tirar uma carne do dente. Vai pro ar, cara. Não. Acho que eu tô pegando outra pessoa. Agora sim. Do catecumenato, né? Às vezes o pessoal estranha, né? De onde que é, né? Como que é, diferente. O catecumenato, ele é um movimento espanhol, né? Ele nasceu na Espanha. Nossa, jurava que era na Bélgica. Espanhol é do México. Né? Tem o fundador, né? O fundador, ele é o Kiko. E na época... Cofundador é o Chaves. Não, o Fundador chama é o Kiko. né? E ele é não, e ele era ele é um artista ele é um artista muito famoso, muito conhecido assim, né? E as músicas do Caminho, elas têm um pegada espanhola, né? Sim, assim, uma pegada bem espanhola. Violãozão de nylon. E eu lembro que na época, né, o Caminho nasceu assim, né? Resumindo, né, o Kiko ele largou tudo que ele tinha, casa, dinheiro, fama, e ele foi pregar nas favelas da Espanha, né? E foi aí que foram nascendo as primeiras comunidades, né? E daí expandiu para o mundo todo, né? Hoje o Caminho tem um estatuto, ele é reconhecido pela Igreja Católica, pelo Papa, né? E tem no mundo todo, né? Eu falo que o mais bonito do catecumenato, né, para mim, né, são duas coisas, né? Uma é você viver em comunidade, porque não que, né, o que a gente vive na igreja, né, na grande comunidade não tem validade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas no caminho, né, a gente se reúne ali nas reuniões para estudar a palavra nas comunidades. A gente tem a celebração eucarística do caminho, que ela é um pouco maior, na verdade, do que a da grande comunidade, que ela é um pouco mais simplificada, né? Ela vai mais ou menos umas 2 horas de celebração eucarística. Tem-se também as convivências, que é como se fossem os nossos retiros, porém isso é constante, né? Toda semana é estudo da palavra, toda semana a Eucaristia e uma vez por mês, né, a convivência, né? O bonito disso que eu falo é o quê? Você tem realmente a convivência com os irmãos, né? Pode ser que às vezes você vai numa celebração eucarística de uma comunidade, ou de uma paróquia, ou de um horário, você senta perto de uma pessoa, às vezes você não sabe da vida da pessoa, você não conhece a pessoa, né? Você foi lá e tal. E no caminho, a gente tem uma coisa que é a roda da experiência, por exemplo, que é onde todos os irmãos partilham da sua vida, né? E isso não pode ser levado para fora, né? A gente até fala, né? Maldito quem leva, né, a vida do irmão para fora, né? Um problema de uma pessoa para fora. Então a gente vive nas comunidades, e eu falo que a gente acaba vivendo literalmente o amor, porque eu sei da vida inteira do Guilherme, eu sei dos pecados do Guilherme, eu sei a lama que o Guilherme está vivendo, e eu, né, aprendo a amar o Guilherme do mesmo jeito, né? Pode ser que, né, o Theo me conheça, o José me conheça, mas aconteceu tal coisa comigo. A gente vê muito isso acontecer às vezes nas igrejas, né? Nossa, o fulano caiu em tal problema, ou viveu tal escândalo, e aí parece que a pessoa perde a força, não tem mais validade para a igreja, né? Tipo, aquela pessoa que pregava, que falava que sei que lá, tipo, putz, ela é humana, então como ela é humana eu não vou mais amar ela, porque ela já não é mais aquele santo que eu achava que fosse. E o caminho tem muito isso. Então, assim, nós somos convidados a nos abrir. Se eu estou vivendo, né, no pecado X, no pecado Y, eu vou colocar ali, né, e os irmãos não vão julgar, né? Os irmãos, na verdade, vão ter que me amar desse jeito. Então, o lindo do catecumenato, eu falo que, para mim, né, ele tem tantas outras coisas, mas para mim o mais lindo é isso. É você amar o irmão literalmente conhecendo, né, o pecado, a desgraça, a lama que ele vive, né?
não amar só a casca, não amar porque canta bem, porque fala bonito, né? Porque é um ministro, porque é um coroinha, porque é um acólito, porque faz uma missão, né? O catecumenato, ele, resumindo, né? Ele é um pouco disso. Que legal. E os ritos, né, do catecumenato também são bem diferentes, assim, bem particulares. Sim, sim. Tanto na própria celebração eucarística, na celebração da palavra, né? Às vezes o pessoal estranha quando vai numa celebração, porque na verdade assim, normalmente quem participa da celebração eucarística do catecumenato são os catecúmenos. Porém, se o Theo quiser ir um dia lá, tipo, as portas estão abertas, né? Ele vai poder participar, né? E o legal é isso, né? É um rito de quase 2 horas. Tem uma missa de tipo 2 horas todo final de semana. Às vezes para as pessoas a gente vê assim o pessoal se escandalizando com uma missa de 50 minutos, né? Que acaba sendo mais reduzida, mais resumida, porque senão as pessoas não vão participar, né? E o caminho ele tem isso, né? É também convidado muito aos irmãos falarem. Então tem ali momentos na celebração que antes da homilia, antes do padre dar a explicação, todos os irmãos podem levantar e falar o que eles sentiram, o que foi tocado na palavra, né? Os cantos também são cantos específicos, né? Nós não usamos os cantos da grande comunidade ou músicas aleatórias. A gente tem os próprios hinos do catecumenato, que quase 100% deles foi o próprio Kiko que compôs, né? Que acabou escrevendo. Né? Todos são cantos, vamos supor assim, litúrgicos, né? Não tem esse... Não falo cantos de reflexão, mas todos os cantos são embasados 100% na palavra. Assim. Então também são diferenciados, é bem legal. O gostoso disso tu vai, por exemplo, numa jornada da Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, que o caminho faz parte, tem até um dia específico que é só para os catecúmenos. É muito gostoso você chegar lá e tu tá cantando um canto que do lado do teu irmão que tá cantando em japonês, o outro tá cantando o mesmo canto idêntico em espanhol, em italiano, em inglês, sabe? Tipo, isso também é muito legal, assim. Do mesmo jeito que é vivido aqui, é vivido nos outros países, o mesmo rito, do mesmo jeito. Se tem alguns momentos específicos, na Semana Santa, por exemplo, nos mesmos horários, no mundo inteiro tem que ser rezado junto, igual. Né? Então eu falo que é uma comunidade muito rica assim, no caminho. Grande comunhão, não? E você foi para quantas jornadas? Eu participei em 2002, foi minha primeira jornada. No Canadá, no Canadá, em Toronto. E depois em 2005 eu fui para a Alemanha. Colônia. Sim. Então foi as duas que eu fiz, 2002 e 2005. E do Brasil não fui. Não, o cara fez questão de ir em outros países. No Brasil eu não vou, não. Já sou daqui. Bom, acho que é isso, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Theo? Pra mim já tô satisfeito. Da hora, show de bola. O Zé, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, né? Primeiramente a oportunidade de bater papo com amigos, com irmãos, né? A saudade, né? Até nos bastidores a gente tava falando de saudade de estar junto. E graças a Deus isso é algo que dá pra gente fazer no meio da pandemia, cada um se cuidando. Então, agradecer o convite e o bate-papo. Vocês estão falando e acabou, pra mim tava só no começo, né? Nossa, uma dá delícia, vontade, né? né? Passou o tempo Esperando o rapidinho, comercial para começar a segunda parte. Não, chegar realmente o pão não. de queijo e a Coca-Cola aí, né? Ai, meu Deus. Vai ter. Não, mas agradecer, né, a oportunidade de a gente poder partilhar, falar das coisas de Deus, né, que é o que nos move, nos dá alegria. Então, só agradecer. Zé, fala também da clínica, pode falar. Contato, não sei se você quer deixar. Eu devo deixar na descrição alguma coisinha lá. Onde que a pessoa pode te acompanhar? No Instagram? Você acha que é melhor? O Instagram eu uso de forma específica para falar sobre psicologia, né? Fala ele aí Então, também, deixa pro pessoal. o meu Instagram é zeduarte_psico. Então, a gente tenta ali todo dia colocar conteúdo de psicologia, reflexão. E as postagens são ótimas. Legal. Eu compartilho todas. Legal. Tem dado certo, né? As pessoas conversam. Através do Instagram, o pessoal vem bater papo, partilhar também a vida, pedir ajuda. A gente consegue marcar atendimento. E pelo Instagram, então, Zé Duarte aí, _psico.
Aí você me encontra lá, pode mandar um direct. Fechou, da Tem o hora. canal do gente. Márcio também, né? Exatamente. Do meu, tudo que vocês procurarem Márcio Ieste só vai ter um Ieste no Facebook, então. O cara tem vídeo com 30 mil views, velho. Você tá brincando? Peixe grande. Tem Qual um que é? tem, né? Tem. É um canto do caminho, verdade. na celebração da Páscoa. Bom, as redes sociais, Márcio Ieste Oficial. E do YouTube é Márcio Ieste, Música e Arte em Deus, que é voltado para evangelização. Da hora, da hora. Bom, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês. Eu e o Theo ficamos felizes aí, o nosso primeiro podcast maravilhoso, com pessoas muito especiais para nós, pode ter certeza. E é isso, né, Zé? Cenas dos próximos capítulos. Com um nome, se Deus quiser, com uma arte, com um Ó, logo. podcast. Fala das coisas de Deus, pode crer. Tá Mas nome eu gostei, da hora, cara, velho. eu gostei, cara, eu gostei. Pode Acho crer, que pode tinha crer. que ter alguma coisa com freio no meio. Pode crer, Frei. O Zé quer falar alguma coisa, fala, Zé. Não, pelo amor de Não, Deus, não, não. não. É que a história do freio é de bastante. O Márcio tem que terminar uma história pra nós aí também. É para outro canal. Pra próxima. Bom, galera, foi isso aí. O podcast de hoje foi esse, com esses caras feras aqui. Nós vamos deixar, então, as redes sociais deles na descrição do vídeo. E se você gostou, dá um like, compartilha, coloque seu comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você achou engraçada. Isso que o Zé falou também, só fazendo adendo, de trocar uma ideia que as pessoas procuravam, né, no final do grupo para falar. Se quiser trocar uma ideia com Perfeito, isso aí. o Zé ou com o Márcio. Exatamente. Então, galera, fica à vontade. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até uma próxima, hein? Falou! Valeu!